Olá, eu sou a psicóloga Edneia e meu trabalho é ajudar você a sair da sua dor. Lembrando que a psicoterapia é um método de tratamento para questões, de cunho emocional. E diante de técnicas, conversações, nós vamos ajudar você a resolver o seu problema. Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre traumas na infância, dores infantis que acompanham a nossa vida por toda uma história e muitas vezes nós não sabemos porque nós vivenciamos algumas coisas hoje e na verdade está totalmente ligado lá atrás dos nossos traumas e dores infantis. Os traumas infantis, as dores infantis, nem sempre elas são claras para nós. O que nós devemos pensar? Quando nós crescemos, nos tornamos adultos, jovens, conscientes dos nossos comportamentos, nós colocamos razão no dia a dia, A razão os porquês, tem a razão porque isso aconteceu, mas o que nós esquecemos é que a dor, o momento daquele trauma infantil ficou marcado em nós. E quando eu falo de trauma, são muitas possibilidades que podem acontecer na vida de uma criança. Desde um abuso psicológico, um abuso sexual, a perder pessoas queridas, ausência de cuidado, cuidado demais, exageradamente, sufocando aquela criança, o descaso com os sentimentos da criança. Muitas vezes é um cuidado físico, não lhes falta nada. Porém, o olhar, a questão emocional, estar atento às necessidades emocionais da criança fica a desejar. Hospitalização traumática, onde a criança precisou ficar numa internação por muitos dias, num sofrimento ali constante de dor, não estando na sua casa, também conta muito com traumas de infância. O bullying na escola, situações que foram vivenciadas na escola e muitas vezes não foi nem falado para os pais, Há alguns anos atrás, há algum tempo atrás, o funcionamento das instituições escolares era totalmente diferente de hoje, A questão dos cuidados emocionais, dos direitos da criança, Nós sabemos que o Estatuto da Criança é recente, ele é novo, É um documento muito novo. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos um aparato para as crianças de uma forma tão concreta como uma lei. Então, muitas coisas que aconteceram na escola também deixaram a nossa criança interior, os nossos traumas infantis que são carregados conosco até hoje, por conta de toda essa mudança, de tudo que nós vivíamos e vivenciávamos lá na nossa primeira infância. E esses traumas e acontecimentos na nossa infância podem influenciar diretamente nossa vida emocional, social, psíquica, biológica. Por quê? Porque, como eu já falei um pouquinho ali atrás, nós não percebemos muitas vezes conscientemente as marcas que isso nos traz. Mas hoje, como adulto, muitas vezes você tenta se relacionar e não consegue, você tenta fazer um novo trabalho e não consegue, você tenta criar laços com novas amizades e não consegue, e aí existem falas dentro de você, Você não consegue, você não é capaz, não vai dar certo, você vai ficar sozinho, você vai perder novamente outra pessoa, e essas falas ficam gritantes dentro de nós, Os livros que se fecham para você, tipo, eu quero ler, mas eu não consigo me concentrar em uma leitura, porque na verdade muitas vezes lá na escola, como já foi dito, existem situações que machucou demais o nosso inconsciente ou a nossa criança interior. E muitas vezes nós falamos assim, imagina que o que eu vivo hoje tem relação com a minha primeira infância e até mesmo com a gestação da mamãe. Muitas vezes nós pensamos isso. Mas o que acontece? Quando nós temos uma certa força da criança, uma certa força jovial, as coisas vão passando e cada pessoa tem um funcionamento, Consegue lidar de uma forma, às vezes com vergonha, às vezes fugindo, às vezes encarando a situação. E o que acontece? Chega uma hora que mesmo que seja a longo prazo, mesmo que eu perceba um pouco tarde algumas influências que aconteceu lá na minha infância, eu preciso trabalhar isso. Muitas vezes nós não percebemos e quando alguém fala para nós, olha só, nós precisamos voltar lá atrás porque existe um motivo, uma causa lá na tua infância que faz você vivenciar isso até hoje. A ansiedade é um fator muito comum em relação a isso. Pessoas que chegam com crises de ansiedade muito forte, foi desenvolvida aparentemente no trabalho, na escola, após um término de relacionamento, e conforme nós vamos conversando, fazendo uma anamnese, entendendo a história, nós vamos entender que já aconteceu uma crise de ansiedade lá na primeira infância. Isso é muito nítido quando nós começamos a conversar e entender o processo da nossa história. Então, alguns sinais que podem te ajudar com isso. Você vai dizer assim, é uma frase muito comum, Do nada, eu amanheci com o coração acelerado, com as mãos suando, com dor de barriga, com dor nos olhos, do nada. Mas aí conforme nós vamos conversando, vamos nos alinhando com a tua história, você percebe que não foi do nada. Começa-se pesadelos, começa a insônia, começa a falta de apetite, ou o contrário, o excesso de apetite, começa-se aquele desejo de se esconder, começa
aquele movimento interno, quando vai acontecer algo novo, perder o sono, ficar ansioso demais, o que será de mim naquele dia, será que vai dar certo? E aí eu nunca fui assim, sempre consegui apresentar bem minhas coisas, sempre consegui conversar bem, hoje eu estou fugindo de conversar com as pessoas, não gosto mais de sair para onde tem muitas pessoas. E até mesmo desejo de mutilação, autolesão, comportamentos, né, que levam a um risco de morte. Isso é muito comum com bebidas, com drogas, e muitas vezes a pessoa não percebe isso. Quem percebe é quem está do lado, quem está ali falando atenção com isso, cuidado com isso, e a pessoa chega e fala assim, eu acho isso é comum, eu comecei a fazer isso e gostei, mas na verdade alguns comportamentos eles são uma mutilação inconsciente, né, levam a uma autolesão e muitas vezes levam ao risco de morte. Então precisamos estar atentos com isso, porque todas essas coisas têm uma raiz, têm um motivo, têm uma causa. E aí você pode perguntar, tá, tudo bem, então como eu vou vivenciar isso? Como eu vou resolver isso? Então nós precisamos primeiramente fazer um acolhimento da nossa história. É necessário entender, né, o próprio filósofo vai dizer, não é o que fizeram comigo, é o que eu faço do que fizeram comigo. E aí eu preciso tomar primeiramente uma decisão de conhecer a minha história, entender o meu funcionamento, entender os meus comportamentos e acolher o que está comigo, acolher a minha vivência. Isso é o primeiro passo. Após esse acolhimento, é lógico que nós precisamos, né, de usar técnicas terapêuticas. Em alguns casos é necessário até mesmo a questão medicamentosa, né, que aí o psiquiatra ou o neuro vai fazer isso, mas nós psicólogos vamos usar técnicas terapêuticas de respiração, de postura, técnicas escritas, a conversação, né, o descongelamento de alguns traumas, de algumas dores, e é preciso fazer isso tudo em conjunto, para que o resultado seja efetivo. Outra coisa muito importante é a construção da rede de apoio. E às vezes você pode dizer, mas eu não tenho ninguém, não tenho com quem contar, mas geralmente ali entre as pessoas que convivem conosco tem ao menos uma pessoa que pode ser a nossa rede de apoio. E sem contar que rede de apoio está incluído todos os serviços que são oferecidos para nós, pelo SUS, pela Prefeitura Municipal, os serviços privados, pessoas que têm acesso até mesmo pela internet, né, por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, e outros que oferecem como rede de apoio para esses momentos emocionais de fragilidade. E nós precisamos entender que na grande maioria das vezes esses traumas emocionais da nossa infância, eles vão marcar todo um percurso. E é necessário nós buscarmos a ajuda de um profissional. Muitas vezes você fala assim, por que para mim nada dá certo? Por que eu repito demais essa situação, né? O que é muito comum assim a todos é dizer, eu tenho um dedo podre, só escolho pessoas erradas na minha história, seja como amizade, seja como relações amorosas, nunca dou certo em nenhum trabalho, eu entro e alguma coisa dá errado, eu nunca consigo me desenvolver, eu nunca consigo fazer o curso que eu quero. Porque, como eu já disse um pouco ali atrás, tem muitas essas questões das vozes internas, questões interiores que já foram gravadas em nós por alguém. Existem também grupos de apoio, né, onde a pessoa vai ali, ela se identifica com aquele grupo por conta das dores daquele grupo, porque ela se identifica com a história daquele grupo. Isso também é uma rede de apoio que pode ser favorável, depende da escolha da pessoa, da dor da pessoa. Mas esse vídeo de hoje é para te dizer um pouco essa questão. Nós temos dores emocionais na nossa infância e nós precisamos tratar. Nós, como psicólogos, eu como psicóloga, posso te ajudar a fazer isso. O meu trabalho é justamente ajudar você a fazer esse percurso da tua história, entender os pontos fortes, entender o que precisa ser trabalhado, entender onde você travou, entender onde você parou de desenvolver, entender onde você parou de sorrir. Qual foi o ponto que você mesmo, né, que a gente descobre junto e você fala, a partir disso eu nunca mais fui a mesma, eu nunca mais fui o mesmo. Então nós precisamos elaborar, entender, reprocessar, descongelar essas dores internas que nós temos para que a gente possa ser livre. E na grande maioria das vezes as crises de ansiedade, as crises de pânico, a insônia, ela vai ter um alívio assim de 80%, 90%, até mesmo 100% em alguns casos, né, que ainda não estão no fator biológico, são questões emocionais. A pessoa sente a diferença assim, nas primeiras semanas de terapia, porque na verdade são incômodos, são culpas, são fantasmas emocionais que ficam gritantes ali dentro da pessoa e ela precisa se libertar disso. Muitas vezes, né, nós psicólogos ajudamos você a encontrar a chave, abrir esta gaiola, abrir essa prisão de fantasmas interiores e inconscientes que carregam a vida inteira a nossa história e liberamos isso, e isso tudo vai embora. Então nós precisamos fazer um trabalho consciente, com técnica,
entendendo as emoções da situação, entendendo as sensações da situação e deixando você livre para que você tenha um presente legal, consiga viver o teu presente, não fique carregando o teu passado e que o seu futuro seja um futuro cheio de alegria, cheio de descobertas, cheio de realização, porque não mais carregamos um peso de infância, um trauma e uma dor. Então eu sou a psicóloga Edneia, conte comigo porque o meu trabalho é ajudar você a se sentir mais livre. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.